Glória a Deus. Graça e paz. Boa noite, tudo bem aí? Tudo em paz, tudo tranquilo? Glória a Deus. Quero convidar vocês a abrir sua Bíblia junto comigo. Aqueles que estiverem com a sua Bíblia. Livro de Jó, capítulo de número 1. Livro de Jó, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos. Deus é bom e fiel. Quem encontrou, diga amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviava e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus em seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Pula para o versículo 13. Versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam juntos a ele. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada. Eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, se raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Quero te convidar para fazer uma oração. Vamos orar? Pai querido, santo, Deus de eternidade, de glória, Deus de fogo e Deus de poder, em tua presença estamos nessa noite para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, e que o Senhor possa, de uma maneira sobrenatural, ir de encontro a cada coração, a cada vida que aqui está. Que o Senhor possa falar especialmente com cada um,
porque eu creio que cada um que está aqui foi o Senhor quem trouxe. Foi o Senhor quem marcou esse dia, essa reunião, para tratar pessoalmente, individualmente, particularmente com cada um. Então eu te peço, Espírito Santo, mova com liberdade. Mova com liberdade. Que haja cura, restauração de vidas. O Senhor tem liberdade para mover enquanto eu estou pregando. Que o Senhor mova e faça tudo aquilo que apraz o seu coração. Que vidas sejam renovadas e restauradas nessa noite. E que o Senhor venha falar com cada um de nós. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu tablet deu para fechar aqui. Vamos lá. Irmãos, a história de Jó é bastante conhecido. Apesar que possivelmente possa ter alguém aqui que não conheça a história deste homem. A Bíblia relata que ele era grande em seus bens, pelo número de servos que ele tinha, pelo tamanho do seu rebanho. Ele era abençoado por Deus. Mas a Bíblia fala que ele era fiel, reto, se desviava do mal. Jó também era conhecido como um homem paciente. Então, tudo o que alguém poderia fazer na presença do Senhor, para honrar a presença de Deus, para obedecer todos os desígnios, Jó tinha cuidado em fazer. E não é somente a Bíblia que fala isso, obviamente que foi Deus que deu a inspiração para que esse livro fosse escrito, mas o próprio Deus dá testemunho de Jó. Os versículos que nós pulamos aqui, do versículo 6 até o versículo 12, fala de uma reunião, quando os filhos de Deus vieram ter com o Senhor, quando os anjos do Senhor vieram na presença de Deus, o diabo estava no meio. E Deus pergunta para o diabo, quem começa o diálogo não é o diabo, quem começa o diálogo é o próprio Deus. Deus pergunta, da onde tu vens? E ele responde, eu venho de passear e de rodear a terra. Deus faz mais uma pergunta, nos teus passeios, tem visto o meu servo Jó? Homem fiel, reto, temente e se desvia do mal. Aí o diabo olha para Deus e questiona, ele vai questionar o propósito da fidelidade de Jó. Ele fala, te adorar na posição dele é muito fácil, ser fiel a ti na posição em que ele se encontra é facílimo, você o cercou de bens, você o cercou de bênçãos. Então, a Bíblia nos conta que Jó era íntegro, e essa palavra íntegro aqui fala de integralidade. Tudo na vida de Jó funcionava em harmonia, digamos assim, tudo perfeito. Mas aí, o diabo lança essa dúvida, essa questão, falando, Deus, você cercou ele de bênçãos, de bens, por isso que ele é fiel. Aí Deus pega e fala assim, ó, vai e toca em tudo que ele tem. O livro de Jó não tem como afirmar com segurança, então existem teorias de quando ele foi escrito, quem foi que escreveu. Ele é considerado pela maioria dos teólogos, dos estudiosos, como o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, por mais que o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis, porque começa falando sobre o princípio. A maioria dos grandes estudiosos acredita que Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Sabemos também, entendemos através dos contextos aqui, que Jó ele é do mesmo tempo dos patriarcas. Jó ele vive aproximadamente 200 anos, porque ele passa por tudo isso que ele passou aqui, depois a própria Bíblia vai dizer que ele vive mais 140 e poucos anos. Então aproximadamente 200 anos de vida Jó teve. Então entendemos por contexto que ele
viveu mais ou menos na época dos patriarcas. Alguns dizem que ele viveu na época de Abraão, outros afirmam que ele viveu até mesmo um pouco antes, mas para que possamos entender, a riqueza de Jó não era medida pela quantidade de dinheiro que ele tinha. A sua riqueza, ela é medida pela quantidade do seu rebanho e pela quantidade de servos que ele tinha. Então entendemos que Jó era um homem reto, fiel, temente a Deus, se desviava do mal, homem paciente. Ele era honrado aonde ele vivia. Na cidade de Uz, que a Bíblia fala que ele vivia na terra de Uz, naquela região ele era bastante honrado, respeitado e reconhecido. A própria Bíblia afirma que quando ele entrava nas cidades, os jovens abriam caminho para Jó passar. Algumas versões bíblicas vai dizer que o jovem se escondia para que Jó passasse. A Bíblia fala que os anciãos da cidade se colocavam de pé em respeito porque Jó estava passando. A Bíblia também vai dizer que quando os príncipes das cidades, os prefeitos, os homens de cargos importantíssimos se reuniam para ter ali algum conselho, tomar alguma decisão, a Bíblia fala que todos falavam, que todos discursavam a respeito dos temas e de suas ideias. E Jó permanecia em silêncio. Quando todos terminavam de falar, a Bíblia fala que então Jó começava a falar. Ele era o último a usar da palavra. E quando ele começava a falar, a Bíblia fala que até os príncipes tampavam a boca, em respeito, porque Jó estava falando. Então, veja que ele é um homem abençoado por Deus. E veja que ele é também um homem abençoado no meio da cidade. No meio dos homens, ele tinha muita honra, muito respeito a respeito da sua vida e de quem ele era. Ele tinha um grande rebanho, só que o rebanho aqui, entenda, não é simplesmente para se ter a quantidade de animais, para a compra e venda de animais, não, o rebanho de Jó eram empresas que ele tinha. Por exemplo, ele tinha 7.000 ovelhas. Ovelhas naquela época era usada para, através da sua lã, produzir tecidos que só os nobres, os mais ricos, reis, usavam dessas roupas. Então Jó, com as suas 7.000 ovelhas, ele tinha uma grande empresa na área de tecido. Jó tinha 3.000 camelos. Camelos naquela época era usado para transportes em distância muito longa. Camelos também naquela época era usado para as guerras no meio do deserto. Então Jó tinha uma transportadora com os seus camelos, assim também como as suas jumentas. Ele tinha 500 jumentas. Jumentas também ali naquela época, assim como ainda existem lugares no Brasil que usa desse tipo de meio de transporte. Jumentas são usadas para transportar mercadoria. Talvez ali, pensando eu, as jumentas eram usadas para transportes mais próximos e os camelos eram usados para transporte mais longos. Então aqui, esses animais, esses rebanhos, eram empresas que Jó tinha. Quem está me entendendo, diga amém. O gado era usado para a agricultura naquela época. As ferramentas que hoje a agricultura tem, né, os tratores, as colheitadeiras, naquela época era feito com gado. Então Jó tinha uma riqueza incalculável, a tal ponto que a própria Bíblia fala que ele era o maior do Ocidente, do Oriente. Quem está me entendendo, diga amém. Só que sem aviso prévio, por isso que eu pulei os versículos, para que você mais ou menos entendesse a surpresa que acontece para Jó, porque Jó não participou da reunião que aconteceu no céu. Jó não ficou sabendo da reunião entre Deus e o diabo. Simplesmente Jó estava vivendo a tua vida,
e sem nada de aviso, chega ali um homem e começa a dizer o que estava acontecendo. Chega um e fala: olha, os bois e as jumentas estavam pastando, vieram homens de uma cidade, mataram os servos, levaram os bois e as jumentas, só eu sobrei para contar, para te dar a notícia. Estando este ainda falando, chega outro e diz: as suas ovelhas, caiu fogo do céu e matou todas as ovelhas e todos os rapazes que cuidavam dela, só eu sobrei para te trazer a notícia. Estando esse ainda falando, o outro diz: os seus camelos também foram roubados, os servos foram mortos, e só sobrou eu para te dar a notícia. E chega então o último e dá aquilo que para mim eu sei, e eu sei que vocês concordam comigo, que foi a pior notícia. Porque estando esse ainda falando, chega um e diz: todos os seus 10 filhos estavam na casa do primogênito. Veio um vento, invadiu a casa caiu e matou a todos, e só sobrou eu para te dar notícia. O que nós entendemos aqui? O que podemos aprender? Primeiro, é que as provações, e eu vou falar sobre as provações de Jó, falando sobre vida cristã, vou falar sobre as provações de Jó, algo que vem ao nosso encontro aqui nesse estudo sobre o livro de Jó. Primeiro é que mesmo fiel, temente, reto e se desviando do mal, Jó passou por provações. Então a primeira coisa que eu entendo é que mesmo o crente sendo obediente e fiel a Deus, haverá momentos em que ele vai passar por provações. Só que entenda, provações, elas são imparciais, ela vem para todos. Provações, elas são imprevisíveis. Como eu disse, Jó não participou da reunião, ele não foi avisado do que ia acontecer, de repente aconteceu. Quantas vezes um de repente te pegou de surpresa? Então as provações, elas são imparciais, assim também como elas são imprevisíveis. Mas tem uma terceira coisa que eu quero falar sobre as provações. Todas as provações que nós passamos, vou repetir, todas as provações que nós passamos, ela traz um ensino, algo que precisamos aprender. Então as provações são pedagógicas, entenda isso. Pastor, eu não sei o porquê que eu estou sofrendo, o que eu estou passando. Deus tem um propósito na sua provação, Deus tem um propósito na crise que você está passando, Deus tem um propósito na adversidade que você está enfrentando. Primeira coisa que Ele permitiu, porque Ele sabe que você é capaz de passar por isso. Por que Ele sabe que você é capaz? Porque Ele não te deixa passar sozinho. Aleluia. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, no versículo 2, diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Então, aqui, o profeta Isaías está trazendo para nós 3 níveis de provações. Existe a provação que são águas, que você passa por ela. Existem provações que são rios, que você tem que enfrentar. E existem provações que são fornalhas, são fogos, que você vai passar por ele. E Deus não fala que te livra da água, que te livra do rio, que te livra do fogo. Não, Ele diz assim, eu passo com você. Profeta Isaías capítulo 41, versículo 10, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça.
Então a justiça de Deus estará sobre a tua vida, e jamais você passará por algo que você não tem a capacidade de suportar, porque é Ele quem te dá graça, é Ele quem te sustenta, é Ele quem faz você permanecer de pé, é Ele que te dá força para passar por isso. Então entenda, as provações ela é imparcial, imprevisível, mas ela é pedagógica, porque algo Deus vai tratar contigo, e no final o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Então vamos lá. Jó nos traz a lição que mesmo na fidelidade e na obediência, o crente passa por prova. Existem vários textos bíblicos que nos mostram isso. E se você for para os apóstolos, quando eles são enviados a pregar o Evangelho, você vai ver que todos os apóstolos passaram por grandes provações e por grandes dificuldades, e todos morreram, a não ser João, o apóstolo do amor, o apóstolo João, mas todos os outros apóstolos morreram por não negar a Jesus. Então mesmo na fidelidade, entenda isso. Porque tem pessoa que fala assim, não, aceita Jesus, vai para a igreja, todos os seus problemas vai acabar. Não é assim não. O que acontece é que agora você passa pelos problemas sustentado por Deus, mas você passa por eles. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Jó é um grande exemplo de perseverança, paciência, resiliência. Amém? Justos e fiéis também sofrem, mas os seus sofrimentos são assistidos por Deus. Justos e fiéis também sofrem, mas o seu sofrimento é assistido por Deus. O assistido aqui não é de entretenimento, não é que Deus senta numa cadeira e fica assistindo você passar. Não, o assistido aqui é assistência. Deus, Ele promove assistência sobre a tua vida, para que você possa vencer. Amém? As provações de Jó foram pessoais. Quem concorda comigo, diga amém. As provações de Jó foram pessoais, mas o efeito foi coletivo. Quem passou pela provação, quem passou pela dificuldade, quem é questionado na reunião que houve no céu, foi Jó, mas o efeito foi coletivo. Por quê? Porque os animais, os servos e os filhos foram tomados de Jó, e por consequência, a esposa de Jó sentiu na pele, quase que o mesmo tanto que Jó sentiu. A única coisa que ela não passou, que ela não sentiu, foi a enfermidade que Jó sentiu no seu corpo. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então eu vou falar aqui de algumas provações que Jó enfrentou. A primeira foi a provação financeira. Como eu disse, ele tinha rebanhos, esse rebanho tinha a ver com as empresas que ele gerenciava, com toda a sua riqueza, e de repente, num único dia, ele perde tudo. Ele perde os seus servos, ele perde os rebanhos, ele perde as suas empresas. E qual que é a atitude de Jó, mediante a uma crise financeira? A Bíblia fala que ele se prostra, ele rasga suas roupas, ele se cobre de pano grosseiro de saco e de cinzas, e prostrados diante do Senhor, ele diz: nu eu vim a essa terra, e nu eu sairei dela. Deus me deu, e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia aqui traduz para nós no português a palavra
caiu no chão, se prostrou ao chão, ali, literalmente ele caiu, não foi voluntariamente. É porque mediante a notícia de que ele perdeu tudo, mas o pior, que os seus 10 filhos estão mortos. Não houve forças nas pernas de Jó. Mediante a notícia ele cai. É quase como se ele desfalecesse, quase como um desmaio. Ele cai sem forças. E quando alguém vem para o segurar, para o levantar, para tentar reanimá-lo, então ele raspa a sua cabeça ali no chão, ele raspa a sua cabeça, rasga as suas roupas, e ele fala essas palavras: o Senhor me deu. Eu estou repetindo isso aqui porque eu quero que você entenda algo, que eu acho que ainda não veio no seu espírito. A palavra de Jó: o Senhor me, e o Senhor me deu, e o Senhor, em nenhum momento Jó atribuiu a qualquer outra coisa, a não ser Deus, que estava agindo na sua vida. Por que eu estou dizendo isso aqui? Para que você entenda que o controle total da sua vida está na mão do Senhor. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Pastor, você não sabe o que eu perdi. Pastor, você não sabe quais são as minhas dificuldades que eu estou enfrentando. Porque, pastor, o diabo se levantou, o diabo fez, e todo o controle da tua vida está na mão. E absolutamente tudo o que acontecer na tua vida, absolutamente tudo o que acontecer na tua vida, sempre estará no controle de Deus. O diabo tocou nos animais primeiro, depois ele mata os filhos. Por que ele toca nos animais primeiro? Porque a intenção, tem palavra que some, irmãos, de prioridade. Vou usar essa daqui. A intenção prioritária do diabo contra Jó não era o financeiro, por mais que ele toca no financeiro, mas a maior intenção dele era no culto. Porque na provação financeira tinha ovelhas, camelo, bois, jumenta. Sim ou não? Camelos foram roubados, os bois e as jumentas foram roubados, e as ovelhas? Queimadas. O único animal que foram mortos foram as ovelhas. Por quê? Porque ele estava dessa forma, afrontando a Deus, dizendo: eu estou impossibilitando Jó de te cultuar. Então, preste atenção, guarde essa frase no teu coração: a tua vida financeira está relacionado com o seu altar ao Senhor. A sua vida financeira, o seu financeiro está relacionado ao altar que você tem colocado diante do Senhor. Porque aquilo que você faz com o seu financeiro, na presença do Senhor, é culto, é adoração. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Deixa eu adiantar o processo. Amém? A segunda provação de Jó foi a descendência. Primeiro o diabo tocou no financeiro, os animais. Creio que vocês já entenderam. Depois ele mata muita gente para pouco barulho. Ele mata os filhos. Está começando a melhorar, mas nós vamos chegar ainda lá. Eu sei que pode ser melhor. Preste atenção, entenda. Todas as vezes que o diabo se levantou contra as promessas de Deus, Êxodo capítulo 2,
A promessa de Deus quanto ao seu povo. Êxodo capítulo 2, o diabo levanta um faraó e manda matar meninos. Depois contra Israel, contra o povo de Deus novamente, Mateus capítulo 2, o diabo toca no coração do rei e manda matar meninos. Quando o povo de Deus estava lá no Egito, e Deus vai tirar o povo do Egito para levar para a terra prometida. Lá na terra prometida, todos os povos que estavam ali, em sua grande maioria, adoravam a Moloque e a Baal. Todos esses dois deuses, tanto Moloque como a Baal, tinham cultos em que crianças eram sacrificadas aos deuses. E Deus pega e fala para o povo: o primogênito é meu. Deus estabelece uma bênção sobre os primogênitos. E daí você já conhece a história dos patriarcas e assim vai. Quem está me entendendo, diga amém. Então, quando há uma provação contra nós, o povo do Senhor, entenda, os nossos filhos também são alvos. A provação era pessoal contra Jó, mas o diabo foi contra a possibilidade de culto e foi contra a sua descendência. Aí a Bíblia vai dizer, Salmos 127, 3 a 5, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche delas a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Jó capítulo 29, Jó chora pelos seus filhos, porque os filhos eram a sua alegria. Você pode ver que a maior preocupação de Jó, quando ele fazia os sacrifícios, era sobre os filhos. Ele fazia sacrifício para ele, mas ele fazia sacrifício para cada um dos seus filhos, porque era a sua alegria. E ele passa pela provação da descendência. Mas tem uma promessa de Deus sobre nós, escute isso. Profeta Joel capítulo 2, versículo 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Há uma bênção espiritual sobre o teu lar, sobre a tua descendência. Você pode ver no Salmo 128, o Salmo da família, no último versículo do Salmo fala, e verás os filhos dos teus filhos, porque são as bênçãos do Senhor, a herança do Senhor sobre a tua vida. Quem está comigo, diga amém. A terceira provação é a provação da saúde. Jó sofreu, quando ele perde o financeiro e ele perde os filhos, ele adora. O diabo volta à presença do Senhor, Deus olha para ele e fala, e aí? E aí? Como é que foi lá? Não pecou não, te adorou. Falou, pois é, ele continuou me adorando. Aí o diabo vem com uma filosofia demoníaca, e que muitos que vivem no caminho do roubo, os ladrões usam essa filosofia, qualquer pessoa dá tudo que tem pela sua vida. Ele falou assim, eu tirei tudo dele, ele continuou te adorando porque eu não toquei nele, deixa eu tocar nele que certamente ele vai blasfemar. Deus falou assim, pode tocar na pele, na carne, mas não pode tirar a vida dele. De repente, sem aviso prévio, sem ninguém falar nada, Jó é tomado por uma enfermidade rara. Deixa eu achar o nome dela aqui para não falar errado. Espera aí que eu já vou achar. Ele foi acometido por uma enfermidade chamada furúnculo maligno.
úlceras maligna, doença rara que a medicina moderna chama de furoculose estafilocócica. Quase falei língua estranha. Generalizada. É feito por uma bactéria que contamina a pele, penetra a carne e vai até os ossos. Ela apodrece a carne e enfraquece os ossos. Jó foi tomado por úlceras e furúnculos. A Bíblia fala que até a sua boca foi tomada por feridas, todo o seu corpo. Essa doença com certeza deformou a aparência de Jó. Nariz, orelha, tudo nele ficou deformado. A Bíblia fala que a sua pele ressecou, como quase que se escama, ficou dura. E ele sentia dores terríveis 24 horas. Essa enfermidade que deformou ele e que estava apodrecendo Jó de pouco a pouco, causava mau cheiro, então Jó já não podia mais ficar na sua casa. Não era suportável para ninguém que ele ficasse ali. Então ele ficava do lado de fora. Quando ele está dessa forma, a Bíblia fala que a sua mulher chega, entenda, e não julgue ela. Uma mãe que teve que enterrar 10 filhos em um único dia. E agora uma esposa que está vendo o seu marido completamente tomado por uma enfermidade maligna, que está apodrecendo ele de pouco a pouco, uma enfermidade que ela não conseguia chegar perto dele, e quando ela vê aquele cenário, ela pergunta para ele: aonde está a sua fé? Que confiança é essa que você ainda tem? Por que que você ainda tem esperança que esse Deus possa fazer alguma coisa por ti? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ela estava dizendo: entrega na mão do Senhor e se rende à morte, porque não há mais esperança. Então ela sai da presença de Jó, muito provavelmente, ela não vai embora, ela permanece ali na propriedade deles, porém Jó num canto e ela completamente no outro, porque era insuportável ficar perto dele. A Bíblia fala que os amigos de Jó vêm, quando vê o estado de Jó. Havia naquela época uma cultura que qualquer coisa era resolvida com 7 dias de jejum. Então eles fazem 7 dias de jejum, e também fazem 7 dias de jejum de palavras. Eles ficam 7 dias sem falar nada. No consciente deles, eles estavam dizendo: nós fazemos isso aqui, no 7º dia, no 8º dia, Jó vai estar curado, vai estar limpo, vai estar restaurado, porque Deus vai aceitar o nosso jejum. Então eles fazem o jejum, ficam ali, mas no 8º dia Jó está do mesmo jeito. Então o que eles fazem? Eles começam a acusar a Jó. Eles começam a questionar, porque eles estavam crentes que Deus, sendo justo, jamais colocaria alguém nessa circunstância, a não ser que essa pessoa tivesse em pecado. Então eles começam a dizer: Jó, confessa, você olhou para alguma mulher, você passou alguém para trás, você teve lucro sobre alguém de forma errada, conta o que aconteceu, abre o verbo, conta para nós aí, porque Deus não pode fazer com você algo dessa magnitude, dessa forma, sem que você não tenha culpa nenhuma. E Jó fica se defendendo: eu não tenho culpa, não tenho pecado. A Bíblia fala que ele diz assim: se eu fosse levado diante de Deus e apresentasse a Ele toda a minha causa, Jó diz, certamente eu seria absorvido, porque não há culpa sobre mim. Ele tinha certeza do que ele estava falando, tanto que o próprio Deus é que deu testemunho dele: fiel, reto, se desvia do mal, temente. Quem está me entendendo, diga amém. E na hora da provação dessa enfermidade, ele passa por uma outra provação também, a provação da honra moral. Por quê? Por causa da enfermidade, e agora ele é tratado como maldição, como amaldiçoado.
A Bíblia fala que Jó entra na cidade e outrora os jovens que abriam caminho, eles começam a xingar a Jó, eles começam a espancar a Jó, a querer expulsá-lo. Os anciãos que antes ficavam de pé, apontam o dedo para Jó e amaldiçoa ele, porque todos em comum acordo, assim como os amigos, estavam dizendo: alguma culpa Jó tem, porque jamais Deus faria isso com alguém, a não ser que ele não estivesse em pecado. Ele passa pela provação financeira, ele passa pela provação da descendência, ele passa pela provação da saúde, ele está passando pela provação moral. E dentro da provação moral, ele vai passar por uma outra provação, e essa tem pegado muitos nos dias de hoje. A sentimental. Jó estava depressivo. Por 5 vezes, ele usa a expressão: maldito seja. Maldito seja o dia que eu nasci. Maldito os seios da minha mãe, que não se secaram para me alimentar. Maldito a minha mãe que não me abortou. E ele começa a desejar a morte, porque olhando o cenário de Jó, era o que poderia trazer alívio à sua dor, era a morte. E nesse momento de depressão, de angústia, tendo que se defender, passando pela dor moral, mesmo não tendo culpa, mas sendo julgado como se fosse, passando e enfrentando por toda essa pressão emocional, psicológica, enterrar todos os filhos, passar por uma crise financeira, tendo ele cuidado e zelado para ter uma vida honrosa no meio da sociedade, enfrentando aqui os amigos, os seus amigos, seus melhores amigos, apontando o dedo para ele e acusando, ele se encontra fragilizado, quebrado, ele se encontra amargurado, ele diz: a comida para mim não tem mais sabor, é como se eu estivesse tomando fel, se eu estivesse comendo fel, porque nos dias de angústia, de tristeza, quem já passou por dias assim sabe, a comida perde o sabor, o dia perde a cor. Eu conheço pessoas, já convivi com pessoas depressivas, em que a sua única fala era: Deus precisa me matar. Ah, como eu anseio a minha morte, como eu anseio ir embora daqui, porque não existe mais nada aqui na terra em que apraz o meu coração. Tudo que pode me dar esperança é a morte. Era o desejo de Jó. Só que mediante a esse cenário, em que ele está quebrado, amargurado, depressivo, de repente sobrevém um vento. Durante a amargura de Jó, Jó faz 33 perguntas para Deus. Ele começa: por que estou sofrendo? Por que meus filhos morreram? Por que os meus servos, os meus animais foram levados? Por que eu fui abandonado pela minha esposa? E ele começa: por quê, por quê, por quê? 33 perguntas ele faz, e nenhuma delas, em momento de angústia, depressivo, angustiado, Deus não respondeu. Mas de repente vem um vento, e ele vê, uns falam redemoinho, outros falam roda-moinho. A Bíblia fala que veio um redemoinho, capítulo 38 de Jó, e no meio desse redemoinho, ou roda-moinho, queira você falar como você quiser, ele ouve a voz de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E não tem momento mais crucial e importante para se ouvir a voz do Senhor que não seja em momentos de crises. Não existe um momento em que você vai ouvir com tamanha nitidez a voz do Senhor que não seja em momentos de provações. Por quê? Porque no momento de provações,
tudo que você quer ouvir é a voz dele. Em momentos de bênçãos, em momentos de vitória, em momentos de festa, há muito barulho à sua volta, mas os momentos de provações são os momentos em que você fica mais sozinho. E nesse momento que você fica mais sozinho, olha que interessante, qual que é a característica de uma pessoa depressiva? Solidão. Querer se trancar aonde? Uma pessoa depressiva, qual que é o primeiro lugar que ela quer ir? Vocês acabaram de falar, gente. Qual que é o melhor lugar para uma pessoa depressiva? Aí Deus pega e fala assim, ó, quando quiseres falar comigo, entra para o seu e feche a. Não tem um lugar melhor, um momento melhor para você ouvir a voz do Senhor, do que no momento de crise. Por quê? É porque é tudo o que você quer. Uma vez eu vi um pregador contando um testemunho. Ele foi para a África, em um dos países da África, ministrar. E quando ele chegou ali, o pastor buscou ele, levou ele para a sua casa, e eles lancharam, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, o pastor falou assim, olha, nós temos uma oração agora às 3 horas, você quer ir comigo? Ele falou assim, eu sou o pregador convidado, se eu falar que não vou orar, não vai ficar muito legal, né? Por mais que eu esteja, que ele estava cansado, ele falou, vou ter que ir. Como é que eu que fui convidado para pregar, falo que não vou orar? Tem que ir. Ele falou, não, eu vou. Aí ele seguiu o pastor, foi junto com o pastor para um lugar lá, e o pessoal começou a orar. Um monte de homem no meio do matagal. E o povo começou a orar. E ele começou a orar. E foi 1 hora, 1h30, 2, 3 horas e meia de oração. E do mesmo jeito que aqueles homens começaram, 3 horas e meia depois, eles estavam orando no mesmo pique, na mesma velocidade, na mesma força. Ele já tinha ficado para trás, já na primeira hora de oração, ele já tinha orado tudo que era necessário, o resto ele ficou só emendando a oração. Aí a gente fica, amém, glória a Deus, faz mesmo Deus, e o povo orando. Aí quando eles voltaram, ele perguntou, pastor, qual que é o segredo desse fervor? Qual que é o segredo de vocês orarem dessa forma, com tanta sede, com tanta fome? O pastor olhou para ele e falou assim, porque lá no Brasil, vocês têm esperanças em muitas coisas. Vocês têm esperanças no dinheiro que vocês têm, na profissão que vocês têm, na família que vocês têm, nos amigos que vocês têm, na política, nos políticos. Vocês têm esperanças em vários lugares. Aqui não. A nossa única esperança é Cristo. Por isso que eu digo que no momento de provações, é o momento em que você mais busca intimidade com Deus, e é o momento em que você vai ouvir a voz do Senhor mais nitidamente. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então Deus levanta e começa a falar com Jó. E a primeira coisa que ele fala para Jó é, levanta, cinge os teus lombos e vem. Vou repetir. A primeira palavra de Deus para Jó, levanta, cinge os teus lombos e vem. Então, nos teus momentos de crise que você está enfrentando, há uma palavra de Deus sobre você esta noite, e a palavra de Deus sobre você é, levanta, te prepara, porque verás a glória do Senhor sobre a tua vida. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Deus fala no meio do redemoinho, levanta, cinge os teus lombos e vem, porque vou te perguntar e quero que tu me responda. Deus faz mais de 50 perguntas para Jó. Quantas que Jó respondeu? Nenhuma. Parafraseando as perguntas, ele começa dizendo, aonde estava tu quando eu fundei a terra? Com quem tomei conselho? Quem foi que me ensinou? Quando eu coloquei limite nos mares e tranquei os mares com ferrolhos e ferros, e diz, vem até aqui e é daqui para trás, aonde tu estava? E ele vai perguntando,
até no capítulo 42, quando Jó então toma coragem para responder, a primeira coisa que Jó vai falar é o seguinte: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Vou repetir e entenda. Jó disse para Deus: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser. Então por que você tem medo? Por que você está ansioso, ansiosa, medroso, angustiado, sem saber do que vai acontecer amanhã? Deus já não te falou que é Ele que cuida de ti? Deus já não te disse que Ele é o teu Pai? A Bíblia fala que não fomos nós, foi Ele que nos escolheu e nos fez seu povo, ovelhas do seu pasto. Você não está aqui porque você decidiu, você está aqui porque Ele te escolheu. Você não está aqui nessa igreja hoje simplesmente porque você é forte, porque você é capaz, porque você deu conta de enfrentar tudo que você já enfrentou, e com a sua própria força você está aqui. Você está aqui porque Ele te sustenta. O teu fôlego, o ar que você respira, é por causa dEle. Livro de Jó, capítulo 34, verso 14. Se Deus na sua ira retirar o espírito da terra, todo ser vivente morre. O ar que você respira é providência de Deus para você. A causa de você não ser consumido, todos os dias o diabo tem um plano para te matar. Todos os dias o diabo tem um plano para destruir tua casa. Todos os dias o diabo tem um plano para destruir a tua família, para matar alguém da tua família. Mas todos os dias o socorro de Deus, a fortaleza de Deus, o livramento de Deus, a misericórdia do Senhor tem estado sobre a tua vida. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e novas são as suas misericórdias a cada manhã. Então entenda que o teu amanhã pertence a Deus. O que você tem que fazer é acreditar, é crer e se entregar para Ele e falar: Deus, toma conta da minha vida e eu estou à disposição para fazer aquilo que o Senhor quer. Alguém precisa ouvir isso aqui. Eu vou entregar tudo o que Deus está colocando no meu coração. Entra no caminho da obediência. Há muito tempo Deus está te dando livramento. Entra na obediência e você verá o milagre de Deus na tua vida. Não tenha medo, não te assombres. Ele é o teu Deus. Ele é o teu socorro bem presente, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Ninguém está de pé por conta própria. Todos nós que estamos aqui de pé, é porque a misericórdia do Senhor, a graça, o favor imerecido tem nos alcançado. Você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, que foi crucificado e pagou o preço em nosso lugar. Então entenda nessa noite que Deus está te dando oportunidade de se aproximar, de se aconchegar nele. Por que Jó passou por essa provação? Porque algo ele precisava entender, algo precisava mudar na sua vida. Pastor, mas a Bíblia fala que ele era perfeito, que ele era íntegro, integralidade, tudo nele funcionava em harmonia. Só que Jó precisava de um nível a mais de intimidade com Deus.
E quando isso aqui acontece, que Deus pessoalmente se revela para ele, faz as perguntas para ele, no final ele vai dizer: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Olha o nível de intimidade que Jó entra. Só que tem uma coisa: jamais Deus vai permitir que algo seja tirado da tua vida sem que Ele mesmo não devolva, só que muito maior do que aquilo que você tinha. Deus então fala com Jó, Deus repreende os amigos de Jó e dá uma ordem para eles: prepara um sacrifício, mas quem vai fazer o culto não é vocês, quem vai fazer o culto é Jó. Olha o segredo: a primeira coisa que o diabo tirou de Jó foi a possibilidade do culto. A primeira coisa que Deus estabelece na vida de Jó é a possibilidade do culto. Preste atenção nisso aqui. O diabo matou as ovelhas, dizendo que Jó não poderia mais cultuar a Deus, porque o culto naquela época era por sacrifício. Deus vem e se revela para Jó, e quando ele vai mudar a história de Jó, primeira coisa que ele faz, chama os amigos e fala: prepara um culto, mas quem vai ministrar o culto não é vocês, quem vai ministrar o culto é Jó. Jó prepara, faz o culto, ora pelos seus amigos. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, diz assim: e Deus virou o cativeiro de Jó e devolveu a ele tudo quanto ele tinha em dobro. Quando ele orava pelos seus amigos. Então, um culto como esse, em todos os cultos que você participar, entenda que através do culto que você entrega, você está atraindo o milagre de Deus para você. Se coloca sobre os pés. As provações são imparciais, imprevisíveis, mas são pedagógicas. Em todos os níveis de provações que você passar, Deus sempre estará com você. Ele sempre vai te sustentar. Eu fui convidado para participar do movimento Legendários. Eu contei parte do meu testemunho aqui no dia da recepção, mas eu ainda não tinha contado aqui para a igreja inteira. Lá no Legendários nós somos desafiados fisicamente e espiritualmente. E logo no primeiro dia, nos primeiros momentos, veio sobre a minha perna, as duas pernas, uma dor muscular. Engraçado que, fala assim: pastor, lógico que dificulta muito. A falta de preparo físico, eu não fiz nada de caminhada antes de ir. Mas eu não senti dor por carregar a mochila, não senti dor nas pernas por estar andando. Eu senti uma dor muscular do dobrar a perna e abrir. A minha dor era essa, do dobrar e abrir a perna. E eu confesso para vocês que nas primeiras 24 horas, não havia em mim possibilidade de continuar as outras 48. São 72 horas na montanha. Nas primeiras 24 horas, fisicamente, eu não tinha mais condição de andar. E na hora que veio aquele pensamento, um reconhecimento que não havia em mim possibilidade de andar, eu falei assim: eu tenho que parar. Se eu não dou conta de andar, como é que eu vou continuar isso aqui? Eu tenho que parar. Aí um dos irmãos que estavam ali, eu cheguei perto dele e falei assim: irmão, não aguento andar mais, eu preciso continuar, eu preciso parar.
Ele falou, não, continua, ora. Irmãos, eu estava orando, às 24 horas eu estava orando, Deus sabe disso. Eu estava orando, estava clamando a Deus. Aí a primeira coisa, eu achei um recado da minha esposa no meu bolso da calça. Estava escrito, eu sei que você consegue. Aí veio no meu coração, não posso voltar para casa e falar que eu não consegui. Não tem como eu enfrentar minha esposa e falar isso para ela. Aí aquele irmão que estava perto de mim, eu falei assim, irmão, não tem como eu continuar. Ele falou assim, a sua filha já comprou a camiseta. Você tem filho? Eu falei, tenho uma menina. Ele falou assim, a sua filha já comprou uma camiseta. O meu pai é um legendário. Aí pegou. Irmãos, 24 horas eu estava orando. Mas nesse momento eu fiz a oração. Eu falei, Deus, eu não abro mão de terminar isso aqui. Eu vou terminar. Eu vou conseguir. Mas eu não tenho condição sozinho. Vai comigo, me dá força. Irmão, todos os passos daí para frente não era eu. Não era. Hoje eu tenho mais autoridade e propriedade para dizer essa palavra, Deus te sustenta. Eu sei o que é isso. Eu já vivi muitos milagres na minha vida de Deus me sustentando, muitos. Mas esse da caminhada, cada passo que eu dei naquela montanha, cada passo, foi Deus que me sustentou. Por que eu estou dizendo isso? Porque amanhã muitos aqui estão enfrentando situações que para você amanhã não tem mais jeito, não há mais possibilidade. Deus está dizendo, eu te sustento. Sou eu que te sustento. Sou eu que vou te dar força. Eu já estou abrindo a porta, ei. Isso aqui não é frase de pregador, não. Isso aqui é profecia. Eu estou usando a maior profecia que existe sobre a face da terra. Isso aqui é a maior profecia. Eu estou usando a palavra de Deus. Ele já está abrindo a porta necessária. Ele já está entrando com o milagre necessário. Ele já está entrando com a cura necessária. É só você crer e acreditar. Eu quero convidar aqueles que quiserem sair do seu lugar e vir aqui na frente. Os intercessores, os pastores, os missionários vão orar com você, vão impor as mãos sobre você, orar junto com você. Aqueles que quiserem, vêm, no nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor está adorando o Senhor, você vai receber essa oração.